Tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu não vou fazer uma meditação textual. Eu vou ler apenas um versículo do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. E neste capítulo 8, lá no versículo 28, ele tem um valor muito grande para nós que somos chamados filhos de Deus. Inclusive no capítulo 8, Paulo fala sobre a verdadeira santificação. No Romanos 7, ele fala sobre a falsa santificação. E aqui no capítulo 8 ele fala sobre a verdadeira santificação. E no versículo 28, do capítulo 8 desta carta, ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. No verso 29 ele fala sobre aqueles que de antemão conheceu e também os predestinou. Então nós somos chamados com um propósito. E todos nós que somos chamados, então na sua soberania, Deus tem um povo para servi-lo. E Deus chamou este povo. Somos nós, filhos de Deus. Agora o detalhe é o seguinte, é que Paulo diz aqui, vocês sabem que Paulo, ele foi um apóstolo que sofreu muito por causa do Evangelho de Cristo. Paulo, ele passou por tribulações terríveis. Em todas as cartas de Paulo que vocês leem, vocês podem ver que Paulo ele sofreu muito mesmo. Ele esteve à beira da morte por causa do Evangelho. E aqui na carta de Paulo aos Romanos, isso aqui já era por volta do ano 57, já estava aproximando aí o período em que Paulo ele seria preso em Jerusalém, e de Jerusalém ele seria enviado para Roma. Ele chegou em Roma por volta do ano 61, 62, então faltava pouco tempo. Praticamente Paulo estava terminando o seu ministério ali naquela região da Ásia Menor. E ele diz isso aqui: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Outra tradução diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Então, todas as coisas aqui, Paulo não faz uma distinção se é coisa boa ou se é coisa má. Mas temos certeza que quando Paulo disse aqui, ele estava pensando na sua vida, em tudo aquilo que ele passou por causa do Evangelho de Cristo, as perseguições, as lutas, as tribulações. E ele chegou à conclusão de que tudo aquilo que ele havia passado, de uma certa forma, essas tribulações, essas lutas e também as alegrias que Paulo passou, de alguma forma, elas contribuíram para o bem da vida de Paulo. Portanto, meu amigo, se você está passando por momentos de tribulação e você é um servo de Deus, se você é um dos chamados por Deus, fique tranquilo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Se você está passando por alegria também, porque com certeza Paulo ele teve momentos de alegria, principalmente na carta aos Coríntios, quando Tito, na segunda carta,
quando Tito vem trazendo notícias lá da igreja de Corinto, Paulo diz que ele ficou alegre com a notícia que Tito havia trazido ali dos irmãos da igreja que estavam em Corinto. Então pode ver que Paulo também passou por momentos de alegria e também passou por momentos de tristeza, mas que tudo isso contribuiu para o fortalecimento e para o bem da sua vida. É a mesma coisa com nós. Muitas vezes nós passamos por lutas, tribulações, passamos por alegria também, mas todas essas coisas, elas contribuem juntamente para o bem dos que o amam. E diz aqui, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu me lembro de uma história muito linda de um certo rei que vivia num país muito distante, num reino muito distante. E ali na corte do rei tinha um dos seus súditos, um cristão ferrenho, um cristão que, sob qualquer circunstância que acontecia ali no palácio, ele dizia: tudo que Deus faz é bom. Qualquer coisa, seja ela boa ou ruim, ele dizia: tudo que Deus faz é bom. Um dia, o rei, ele saiu lá do seu trono e resolveu ir para a cozinha do palácio. Eu não sei o que passou na mente do rei, mas ele quis dar uma de cozinheiro. Ele foi para a cozinha ali do palácio e começou a picar as verduras. E no momento que ele estava picando as verduras, a sua atenção foi tirada por alguns segundos e ele decepou um dos seus dedos. E ele começou a gritar apavorado, muito sangue saindo. Nesse exato momento, chegou aquele súdito. E ele viu toda aquela cena, o rei todo ensanguentado, gritando, sem o dedo. E ele disse para o rei: "Ô rei, tudo o que Deus faz é bom." O rei olhou para ele indignado: "O quê? Você não está vendo? Eu acabei de perder o meu dedo. E você diz que tudo o que Deus faz é bom?" "Sim, majestade, tudo o que Deus faz é bom." E o rei gritou: "Soldados, vem aqui!" E os soldados chegaram: "Prendo este homem." E os soldados agarraram aquele homem e levaram para o calabouço ali do palácio. E na hora que aquele homem estava sendo levado, ele disse: "Ó rei, tudo o que Deus faz é bom." E ele ficou preso muitos anos. No belo dia, o rei já tinha esquecido daquele súdito. E ele foi, juntamente com as outras pessoas ali do palácio, fazer uma caçada na mata ali do seu reino. E no meio da caçada, o rei ele se distanciou do grupo e ele se perdeu na mata. E quando ele se perdeu, um grupo de índios, uma tribo de índios antropófagas, ou seja, que comia carne humana, agarrou o rei e o prendeu. E levou o rei lá para a aldeia. E o rei era muito gordo, e assim: "Agora nós temos carne de sobra." E eles tiraram a roupa do rei, a roupa real, amarraram o rei, colocaram numa estaca e começaram a fazer todo aquele ritual, aquele preparativo para assar e comer a carne do rei. E ele ficou muito apavorado, com muito medo. Mas antes de iniciar ali o cozimento daquele homem, do rei, eles tinham primeiro que chamar o sacerdote da tribo. O sacerdote da tribo é que iria analisar aquela oferenda, aquela pessoa que estava sendo oferecida no ritual e posteriormente ser comida. E quando o sacerdote ele veio, que fez uma análise daquele homem, ele disse para os demais: "Não presta, não presta, não presta, não presta. Ele está mutilado. Veja ali, falta um dedo. De acordo com os nossos deuses, somente pode ser oferecido em sacrifício e comido aquele que não tem defeito."
solte. E soltaram o rei. O rei saiu apavorado, correndo, mas agradecido. E ele lembrou imediatamente: tudo que Deus faz é bom. E ele voltou correndo para o palácio. Quando ele chegou no palácio, ele disse para os guardas: vá lá até o calabouço, solte o meu súdito. E quando chegou lá, que abriram uma cela ali do calabouço do palácio, que aquele súdito saiu, ele disse: tudo que Deus faz é bom. E ele veio encontrar com o rei abraçou: você me desculpa, você me perdoa por todos esses anos que você esteve preso no palácio. E o rei contou toda a história para aquele homem e disse: tudo que Deus faz é bom. Bem que você dizia, você tem razão. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é bom. Olha o que aconteceu comigo. Aquele súdito maravilhado, com os olhos em lágrimas, ele disse para o rei: ó rei, que diga eu, tudo que Deus faz é bom. Mas por que você esteve preso tantos anos? Olha, rei, você sabe que por onde o senhor ia, eu sempre estava junto com o Senhor. E veja bem que nesta caçada eu também estaria com o Senhor. E veja que eu sou perfeito. Então, quem morreria lá na aldeia indígena seria eu. Imagine se eu não estivesse preso aqui. Neste exato momento, quem estaria morto seria a minha pessoa. Então, ó rei, tudo que Deus faz é bom. Então, baseado nessa história, nós concluímos aqui este versículo: que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que Deus em Cristo abençoe e até o próximo vídeo.